Mais um episódio do Record Jurídico, temporada 2026, aqui direto do Centro Universitário Unicef, em parceria com o Recorte Jurídico. Hoje a gente resolveu trazer sumidades no Recorte. Ela participou da premiação dos 100 escritórios mais citados 2025. Para nós foi uma honra ela ter saído na pesquisa e uma gratidão ter você hoje conosco, doutora Nara Letícia. Seja bem-vinda. Prazer é todo meu, Davi, estar aqui com você, com a sua equipe e agradecer, né, a placa que eu acabei de receber, lindíssima, e o significado dela Perfeito. É grandioso, né? Levar isso para o meu escritório, mostrar para minha família, para os meus clientes, né, que o nosso nome é reconhecido, demonstra que estamos no caminho certo. Perfeito. Dona Nara, eu queria começar por aí. Eu conheço a sua história de muito tempo, vinculada à política de ordem, mas me conta, quem é a doutora Nara Letícia e você é natural de uma cidade do interior, então me conta aí, como é que foi a sua trajetória? Olha, Davi, eu tenho aquele... a gente tem uma dificuldade de falar de nós mesmos, né? Tenho facilidade de falar da vida dos amigos, né? De comentar cada amigo, mas a nossa... você se autoelogiar, né, é uma coisa complicada, de fazer, né? Mas eu vou contar aqui um pouquinho da minha história, de quem sou eu, né? Eu vim de São Raimundo Nonato, né? Tenho muito orgulho da minha terra. Meus pais são nascidos e criados em São Raimundo. Eu vivi lá até os 13 anos de idade, estudei em São Raimundo e vim fazer aqui escola, estudei no Instituto Dom Barreto, fiz faculdade e hoje sou advogada, né, com muito orgulho. Venho de uma família com um pai advogado que atua na área previdenciária há mais de 40 anos, né, que me deu o norte para onde eu estou hoje, em quem eu me espelhei, que eu sonhava ser um dia parecida com ele, né, na atuação, na postura profissional. E é isso que eu carrego, né, comigo. São as minhas origens, o meu pai, né, os ensinamentos da minha família e que norteiam a minha trajetória até hoje. A gente percebe, a gente foi visitar seu espaço, né, o escritório da doutora Nara Letícia, e lá tem muito raízes da família, dos meninos, do marido dela, dos pais, traços de São Raimundo Nonato, inclusive parabenizar, é muito acolhedor o seu escritório. E para começar esse tema aqui, Nara, como é que você vê hoje a advocacia previdenciária? Ela está muito precisando, eu vejo que aqui vem muitos previdenciaristas, né? E ainda continua aquela parte de humanizar, mas hoje também a gente tem que ver a advocacia como um negócio que tem que rodar redondo, né? Me conta aí. É verdade, Davi. O direito previdenciário, quando eu comecei, né, eu fico imaginando, eu comecei há 13 anos, né, mas eu fico imaginando quando meu pai iniciou há 40 anos, né, a diferença que é de lá até hoje, as dificuldades, né, era tudo no papel, né, a justiça, você ia lá ver o processo, pegava o processo com a capa rosa, né, na Justiça Federal, ele atuava a 560 quilômetros, né? Os clientes estavam lá, as audiências eram realizadas em Teresina. Então, as pessoas vinham de ônibus, né, naquela dificuldade para fazer uma audiência, para ter o seu direito ao benefício. E a maioria esmagadora das pessoas não sabiam o direito. Então, o advogado previdenciarista, ele tinha essa função social, que tem até hoje, mas hoje bem reduzida, porque as redes sociais, né, a televisão, hoje leva esse direito, né? E a OAB, a advocacia, ela teve esse papel fundamental de mostrar para as pessoas o direito previdenciário, o direito delas. Perfeito. Que muitos não sabiam lutar por aquilo, né? E eu vejo uma transformação que vem acontecendo no direito previdenciário. Antigamente, né, até uns 10 anos atrás, era mais fácil atuar na área, né, era mais simples, a concorrência era menor, né, os processos não tinham tanta complexidade. E com o passar do tempo, veio a questão da internet, veio o PJE, né, e também as legislações foram cada vez mais endurecendo as regras, né? Nós tivemos aí diversas reformas. Tivemos em 2019 a última reforma da Previdência. Tivemos reforma no Estado, né, para o regime próprio, né, para os servidores de regime próprio. Então, são muitas mudanças. Mercado dinâmico, né? Muito dinâmico. E o advogado tem que estar preparado para essa nova
roupagem do direito previdenciário, que não é mais só aquele previdenciário de você ir no interior, pegar um processo, colocar na justiça de qualquer jeito e tentar na audiência que o processo dê certo. Hoje não. Hoje, desde o nascedouro, desde o processo administrativo, ele tem que vir muito instruído, né? Porque se desembocar lá no judiciário e tiver erros fatais do administrativo, Perfeito. o processo judicial, ele não dá certo. Então, é uma seara hoje que você vem... Veja só, hoje no escritório, nós conseguimos muitos benefícios administrativos. Né? Eu venho me apaixonando cada vez mais pelo direito administrativo. Né? Ele é muito belo. Né? Quando você entende as regras, você entende as normas, você atua nele, ele é mais rápido, ágil, né? E você consegue mais rapidamente dar um retorno para o seu cliente. Né? Mas, indo para o judiciário, você Sim. vem com aquele processo bem feito, bem fundamentado. É o que eu vejo que os advogados precisam se preparar. É uma via depende da outra. É verdade. Vamos por aí também. Hoje, quais são as maiores dificuldades de um processo previdenciário? Olha, Davi, são inúmeras, né? Nós precisamos demonstrar aquele direito, né? O advogado, de todas as áreas, ele vai avaliar e dizer como é que eu vou defender o meu cliente. Perfeito. No direito previdenciário, a gente precisa fazer uma análise, né? Por isso que eu gosto muito de levar até o meu escritório o cliente, de conversar com ele, de entender a vida dele. Desde quando ele iniciou as contribuições, o segurado urbano, nesse caso, desde quando ele começou a vida contributiva dele, se ele contribui em valores mais altos, se era no carnezinho do INSS. Sim. Né? Eu avalio a vida dele no INSS com o cadastro de informações para ver se o que ele está me dizendo ali bate com as informações que estão no INSS. Então, as dificuldades maiores são você organizar essa documentação. Depois disso, nós temos aí as diversas barreiras, né? Os órgãos têm a intenção de negar os benefícios, né? A gente vê muito essa questão só de negar, e a gente vem mostrando com um processo bem elaborado, né, que aquela pessoa tem aquele direito. Por isso a facilidade de se conseguir administrativamente, quando o processo está perfeito. Né? Mas nós temos aí as barreiras que são a legislação, né, que vem aumentando idade, né, tempo de contribuição, né, os segurados de regimes próprios, aí muitos que entraram e tiveram os cortes com a reforma da Previdência, não entendem hoje, acham que podem pedir sua aposentadoria no tempo que eles achavam que tinham direito, e aí acrescentou-se mais alguns anos, as pessoas vão ter que trabalhar mais. Então, vem se fazendo esse movimento de cerco, né, de fechar um pouco o acesso aos benefícios. Né? E a gente tem esse trabalho redobrado, né, de fazer com que diminua-se essas barreiras, né, mostrando com o direito da pessoa que ela faz jus àquele benefício. Né? Eu vejo também muito com relação à parte de capacitação no direito previdenciário. Todo mundo que... outros advogados que são previdenciaristas sentaram para cá, falaram sobre a importância de participar em eventos, né, de estar viajando para se qualificar em eventos. Como é que você vê essa parte? Olha, Davi, todo tipo de qualificação, de curso, de preparo é bem-vindo, né, para o profissional. O profissional, para ele ter um nome bem posicionado no mercado, o nosso maior ativo é o nosso nome. Perfeito. Né? A gente vende o nosso nome, né? É o advogado. Então, muito mais do que o retorno financeiro, é esse ativo que o advogado tem, que é o nome dele, é a credibilidade. Como é que a gente conquista isso? Com preparo, em primeiro lugar. Sim. Com preparo, com responsabilidade, né? E com isso, com esses critérios, né, muito bem norteados dentro do escritório, que é o que eu digo dentro do escritório, olha, o nosso nome, ele é um nome que nós conquistamos até aqui, Perfeito. Fruto de muito esforço, de muito trabalho, do respeito que eu tenho com o judiciário, com os órgãos administrativos, que eles
têm comigo, porque eles sabem que aquele processo ele é feito de uma maneira honesta, né? Uma maneira que foi preparada, né? Estudada e organizada para aquilo. E o difícil não é você conquistar um nome, é você manter o seu nome no mercado de trabalho. Né? Então, hoje, para mim, o maior orgulho que eu tenho é uma indicação de um cliente. Né? Eu vejo muitas pessoas preocupadas com a questão da internet, né? De colocar na internet o nome, né? De fazer ali esses pagamentos, né? Dos direcionamentos, que isso é bom para o Google, né? Enfim, colocar o nome do advogado ali posicionado. Mas eu também valorizo muito, e a gente não pode deixar de valorizar isso no nosso estado, na nossa cidade, no lugar que a gente atua, do posicionamento do seu nome, da indicação. Né? Hoje, eu tenho, graças a Deus, a confiança de juízes que indicam esposas para me contratarem, por exemplo, para tentar uma aposentadoria, né? Olha, procura a doutora Nara, né? Então, isso é fruto de quê? É fruto dessa responsabilidade que a gente tem, né? Que as pessoas confiam no seu nome. Perfeito. Então, algo construído há muitos anos, né? De muitos cursos que frequentei e frequento, né? Eu estudo diariamente, né? E essa coisa da internet que aproximou muito a gente, né? Dessa divulgação do nome, das pessoas verem o seu dia a dia, isso é importante, porque vê que o advogado está ali. Mas o que acontece também no off, né? Que é bater cabeça, né? Que é o trabalho duro, que é ler realmente, né? Os livros, vai lá que tira as tuas dúvidas. Ela muitas vezes não é vista, mas ela é vista com o resultado. Perfeito. Né? Então, o advogado, ele não pode esquecer nunca que ele tem que estar muito preparado, principalmente nesse nosso mercado, que é muito concorrido. Como é que você a partir da sua vida que você teve uma contribuição muito relevante com relação à política de ordem? Eu sei que você já está um pouquinho mais... Vou até tomar uma água aqui para... Mas me conta aí, qual foi a importância de participar nos bancos da OAB? Davi, foi uma oportunidade única que eu tive na minha vida. Né? E fruto também do reconhecimento do meu trabalho, da advocacia reconhecer esse meu trabalho. Né? Eu cheguei num momento importante quando eu ingressei na minha carreira, né, da advocacia previdenciária, que a gente já estava vendo um movimento de querer descredibilizar o advogado previdenciário. Nós éramos tidos como uma quinta categoria perante o judiciário, né? Olha, não são processos, juízes chegavam a dizer que não era um processo tão complexo para o advogado cobrar o que cobrava, né? Muitas vezes a gente juntava o contrato de honorários no processo, não era destacado, porque um magistrado chegou a dizer que não concordava com este pagamento, porque não era um trabalho complexo. E eu enxerguei muito isso, né, de mostrar a importância do advogado previdenciarista, né? Que ele levava lá nos rincões o direito das pessoas. Perfeito. E a gente é que movimentava a justiça, porque a gente trazia o segurado para dentro da justiça. Sem processo, a justiça não movimenta, não anda. Né? Então, nós passamos a demonstrar, né, com a OAB, e eu enxerguei isso, olha, OAB, vamos dar os braços aqui, porque a gente precisa mostrar para o judiciário a força da advocacia previdenciária e que a advocacia previdenciária tem um leque grande e tem muitos advogados entrando no mercado de trabalho. Massa. Então, hoje, quando eu vejo tantos advogados interessados na área previdenciária, eu vejo... Hoje olha, mudou, eu pude contribuir um pouquinho com isso, Sim. né? De trazer... Hoje, a área previdenciária é até glamourizada, né? Nós advogado já começa a advogar pensando em ser previdenciarista, exatamente. Né? Então, olha que bacana isso, né? Essa mudança. Antigamente era o advogado trabalhista, né? O criminalista, era o pessoal que tinha mais nome, né? Mas isso de trazer da advocacia previdenciária, né, e lutar pelos direitos, quando eu não estava nem envolvida em política de ordem, sim, eu, como estava no dia a dia da advocacia, eu sabia todos os problemas. Então, eu ia lá na OAB, participava de comissão e dizia, olha, gente, eu vejo que o problema está aqui. Vamos conseguir um posto avançado do INSS para que os advogados possam consultar os benefícios, porque antigamente, Davi, a gente não tinha onde consultar uma implantação de um benefício que a gente ganhava na justiça.
Então, se atrasava uma implantação, se tinha um problema no processo, onde é que a gente ia cobrar? Nas agências? Chegava na agência, eles diziam, não, olha, não é com a gente, foi na justiça. Então, foi aí que a gente lutou e conseguiu para ter no INSS, uma agência do INSS dentro da Justiça Federal. Né? E daí desembocou o INSS digital, né? Que também foi um sonho, né? Que levamos a Brasília, que lutamos por isso. E a advocacia reconheceu e me colocou como corregedora da OAB, né? Foi um momento, assim, de muito aprendizado, né? De muita... eu tive que me abdicar de outras coisas, né, para poder me dedicar ao AB. Imagino. Então, o meu escritório, me afastei um pouco, Tomou né, um pouco não de pude tempo, assumir viu? toda a responsabilidade do meu escritório, porque se você assume um compromisso, que é a ordem, que é o AB, você tem que se dedicar à sua classe e lutar por ela. Então, é dia e noite trabalhando pela advocacia. E foi um momento, assim, de muito aprendizado, né? Eu vejo que a OAB cada dia mais está se renovando, e a OAB precisa, né, dessa oxigenação, de Perfeito. pessoas que pensam de uma forma, às vezes, até diferente de você, mas que levam ideias, né? Então, a gente precisa realmente das pessoas que trabalhem pela advocacia, né? E foi um momento, assim, maravilhoso, de muito aprendizado, que eu carrego comigo aí para sempre. Doutora, apesar da senhora ser muito jovem, eu acompanho você há muito tempo, já tem alguma trajetória aí. E eu queria que você contasse uma história que tenha ali marcado no direito previdenciário de um cliente. Me conta aí. Olha, Davi, eu tenho tantas histórias Eu imagino. bacanas, né, que assim, fazem com que tudo vale a pena, né? Processos difíceis, complexos, né, que a gente às vezes pega ali mais eh, pela solidariedade, pela humanização do processo, do que por acreditar que vai dar certo, né? E por você acreditar tanto e você lutar tanto por aquela pessoa, você consegue. Eu eu tenho muitas histórias bacanas, mas eu vou lhe falar a mais recente, Uhum. que ontem eu entreguei uma carta de concessão de um cliente e foi um momento muito feliz. Ele me procurou há 3 anos atrás, disse: "Doutora, olha, eu tentei tudo, segurado urbano em Teresina, tentei tudo, paguei sempre o INSS, estou agora já perto dos 70 anos, não consigo me aposentar, já tentei 3 vezes, já entrei com recurso, e me disseram que a senhora vai resolver meu problema". Olha a responsabilidade. E comecei a lutar na justiça por esse cliente, né, despachando com o magistrado, demonstrando o direito, realmente era um processo muito complexo. E no meio disso, né, eu fiz amizade com esse cliente, né, a gente passa a ter uma relação muito fraternal, Hum. né. E ele é praticamente da idade do meu pai, né, então eu ficava muito feliz com as mensagens que ele me mandava: "Olha, doutora, minha doutora, eu confio muito em você, como é que tá? E aí, como é que estão os passos do processo?". E no meio disso ele colocou 9 stents no coração. Ô louco. Você imagina só, é um lutador, né. E eu sempre acompanhando ali, ele me avisando, a família, e eu ia na justiça: "Doutor, pelo amor de Deus, eu tenho que dar a felicidade desse meu cliente, de aposentá-lo, dele saber que conseguiu esse Ele benefício", vai morrer antes dele né. se aposentar não, a senhora E fica pensando. Davi, eu disse: "Não, não pode, eu tenho que entregar na mão dele essa carta, né, e esse dinheiro desse benefício vai ajudar agora na saúde dele". E recentemente, infelizmente, né, por um infortúnio, descobriram um câncer no netinho dele, né. Está fazendo um tratamento, bem grave, né, está avançando, graças a Deus está se recuperando bem, e eu venho nas orações com ele, conversando com esse cliente. E aí eu fui pela última vez no juiz, né, esse ano, e aí eu disse: "Olha, doutor, aconteceu mais isso, né. E já está aqui a documentação que o senhor havia pedido, fui no INSS, consegui mais documentos, o cliente conseguiu mais alguma coisa e o processo está todo pronto. Nós precisamos dar uma resposta. Nem que seja uma negativa, né, Davi? Que eu possa recorrer, que eu possa ir Sim. até a Brasília, né, lutar por esse direito. Vamos lá". E graças a Deus deu certo, Davi. E hoje ontem quando, eu entreguei para ele essa carta, né, a minha emoção estava maior do que a dele, né, de Eu conseguir imagino. isso, de trazer esse conforto para ele, né, e para a família dele, né, e saber que aquilo ali vai trazer frutos, né, que vai poder ajudar muito.
né. Então, o direito previdenciário, ele é sobre isso, né, de você trazer o direito social e demonstrar que aquilo faz diferença na vida da pessoa que passou a vida inteira contribuindo para o órgão. Então não é justo que se tire dela esse direito, né. Então depois de tanto tempo, consegui fazer isso. Eu disse: "Olha, não lhe disseram que eu ia resolver? Pois está História resolvido". incrível, parabéns. Ah, fico muito feliz quando acontece isso. Doutora, para finalizar esse episódio, eu poderia passar horas e horas conversando com a senhora aqui, mas para não se estender muito, para finalizar esse episódio, eu queria que você fizesse um resumo do que eu esqueci de perguntar. Olha, Davi, embora jovem, como você diga, né, eu já estou beirando aí os 15 anos de advocacia, né, e já vi muita coisa. Mas o que eu quero deixar aqui de mensagem, como, a Recorte Jurídico é uma revista importante, né, o seu programa, ele é muito importante porque ele atinge muitos advogados, né, e os advogados se espelham também em nós que estamos aqui, e também tem esse sonho de chegar até aqui, de ser indicado, é que não deixem que a ganância, né, faça com que você atravessa algumas barreiras, né, as barreiras da lei, né, e que não não façam nada errado, sabe, Davi, porque a vida cobra lá na frente, Perfeito. né. E quem fica posicionado no mercado, quem, realmente tem a credibilidade, né, da sociedade, é quem atua de acordo com o que está na lei, né. Você atua, você briga, você luta pelos direitos do teu cliente, mas até aonde você pode, né. Então, o advogado que quer crescer, ele precisa estudar todos os dias, ele precisa se preparar, né. No início da minha carreira, eu passava todos os dias, eu digo, eu passei 5 anos, muita gente não sabe disso, mas eu passei 5 anos com o meu escritório dentro da sala da OAB da Justiça Federal. Eu não tinha escritório. Eu queria morar em Teresina, eu tinha um escritório preparado para me receber em São Raimundo Nonato. Mas eu queria construir meu nome aqui, que é a capital do nosso estado, Sim. que eu sabia que o mercado é muito grande e eu queria me posicionar, ter meu nome. Era o meu grande sonho, construir meu nome na advocacia. E eu dentro, eu dizia: "Olha, eu não preciso montar o meu escritório aqui em Teresina. Eu preciso primeiro aprender, eu preciso me preparar, para depois eu conseguir, com os frutos do meu trabalho, o meu escritório e atingir os meus objetivos". Então eu passava o dia na Justiça Federal, eu peticionava lá mesmo, porque a sala da Uhum. OAB, ela é preparada para a advocacia poder exercer o trabalho, e lá eu tive a oportunidade, que as audiências eram presenciais, de assistir muitas e muitas audiências, então eu sabia como cada juiz atuava, o que ele gostava, né, a forma que ele gostava que o advogado Isso se é importante. posicionava, eu sabia como o que o INSS cobrava, então eu sabia cada detalhe. Então se eu tinha em determinada vara, eu sabia audiência em determinada vara, eu sabia como é que o meu processo ia para aquele caso ali, eu sabia como eu ia lutar com as minhas armas com aquele processo. E isso foi fundamental na minha trajetória, porque eu conheci muitos servidores, né. Eu aprendi muito com os magistrados, né, nós fizemos, assim, amizade, porque as pessoas às vezes confundem, né. Você não precisa ter um distanciamento com o magistrado, porque ele é o magistrado que julga o teu processo. Você tem, na verdade, é que ter uma proximidade, com respeito, despachar com o juiz, mostrar o direito do teu cliente, né. A Perfeito. gente não pode confundir as coisas, É. mas, eu via muito saudável, que era muito saudável isso, né, de ter essa proximidade, né, de Respeito o mútuo, né. respeito, né, via que eles me respeitavam, né. Então eu tive muitos e muitos aprendizados e tenho até hoje, porque eu faço as defesas, sustentações orais online e eu assisto a de todos os meus colegas e como agora, nós podemos ter com a Turco 4.0, eh, vários processos em vários estados, então eu vejo como é que os magistrados de outros estados atuam, desembargadores, né, Perfeito. e isso é o que vai gerando a nossa bagagem. A gente vai colocando aqui nas costas e vai levando
como grande aprendizado. Então, a nada cai do dia para a noite, né. É fruto de muito trabalho, de persistência, né, e de preparo. É o que faz a diferença na vida do advogado. Eu queria agradecer a participação da senhora em nome de toda a equipe do Record Jurídico, esses que estão aqui, os que estão lá na redação, e desejar que a senhora continue nessa trajetória que eu vejo que é de muito sucesso. Parabéns. Davi, muito obrigada. Eu que agradeço o convite. Estou à disposição sempre que você precisar. Você é um amigo querido, Obrigado. um cara competente e que merece esse sucesso que você está trilhando. Obrigado. Para você que ficou até aí, convidar você para compartilhar, curtir esse episódio, comentar e seguir o conteúdo da doutora Nara Letícia. Qual é o arroba que a pessoa vai entrar aí, né, doutora Nara? Nara Letícia ADV. Perfeito. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.